Eu procurei me aprofundar bastante e eu desenvolvi uma metodologia que, assim, eu uso 4 estudos de Fibonacci para chegar a uma conclusão de um nível de confluência. Eu uso muito níveis de confluência, né? Quando duas razões se encontram no mesmo nível de preços. Então, eu uso a ferramenta de retração, eu uso 4 estudos, tá? Retração, projeção, extensão e expansão. Esses 3 últimos, retração, a gente pega um movimento passado, né? A gente imagina que o índice está... Vamos usar o Ibov como exemplo. O Ibov caiu desde junho, julho do ano passado. Você tem alguma plataforma aí à mão para de repente mostrar? Posso compartilhar na tela? Claro. Compartilha a tela e mostra aí para a galera pegar, acompanhar o teu racional, que agora eu fiquei curioso também. Eu uso às vezes 3, 4, 5 fibos projetando, tá? Que talvez seja mais ou menos como você faz, né? Eu pego projeção de 60 minutos, dos 5 minutos, eu tenho a retração semanal, a retração do dia anterior, enfim, mas eu acabo não fazendo essa classificação que você fez. Agora fiquei curioso de aprender contigo. Perfeito. Eu estou me perdido um pouco com o Zoom aqui, deixa eu só achar a tela certa. E aí a gente já vai fazer isso. Não, essa é a tela do Zoom. Deixa eu jogar Profit para esta outra tela. Deixa eu só ver se meu cachorrinho sumiu aqui. Peraí. Enquanto você vai se achando aí, deixa eu ver se eu acho Joia. Eu tô configurando só a tela aqui para não... Valeu. Cadê o Bob? Estava aqui. Tá ali atrás. Já achei, tá atrás da poltrona. Joia. Tá aqui, ó. Vamos lá. Eu tô subindo uma tela e eu vou compartilhar pela tela, né? É isso aqui que eu tenho que compartilhar. Isso aí. Vamos lá. Share. Subiu, galera? Subiu? Dá para ver? Joia? Sim, joia. Sim. Tá na tela já. Eu não uso o Zoom no dia a dia, vocês me desculpem aí o amadorismo com a plataforma. Joia. O que a gente está vendo aqui? Vamos primeiro passar por um caso de índice futuro intraday. Vamos no intraday. A abordagem de análise técnica que eu uso, ela é muito, ela é 100%, assim, 100% não vai, é 95% Elliott Waves e Fibonacci, tá? Elliott Waves é assim, você tem familiaridade com essa metodologia, André e Mário, de Elliott Waves? Eu sim, tá? Inclusive todo o curso que eu fiz do projeto Verão, né, e o curso que eu disponibilizei com o pessoal, é tudo baseado em ondas de Elliott. Que legal, Mário. Eu não sabia, não acompanhei esse seu conteúdo, não sabia que eventualmente a gente vai conversar sobre isso, inclusive. Fala, cara, respondendo a sua pergunta, eu acabo usando só no gráfico diário. Às vezes, até para facilitar o entendimento da galera, eu falo, ó, isso aqui foi uma onda 1, isso aqui foi uma 2, ó, essa consolidação é uma 2 complexa, então deve lançar 3, aí a 4 não deve ser complexa, depois lançar 5. Mas é raro, no day trade é uma coisa acho que é tão dinâmica, tão rápida, e não sei porque dá para fazer onda de Elliott até em gráfico de minuto, mas às vezes eu acho mais volátil o mercado, porque de repente eu estou começando a fazer as ondas de Elliott no intraday de hoje, e na verdade aquilo ali é um ciclo dentro de um maior, e aquele exatamente. 1, 2, 3, 4, aí que está o segredo. É a trade de outro dia. E como eu não fico Isso. fazendo todos os dias salvando, eu falo, eu posso estar falando aqui de uma onda, um ciclo completo, 1, 2, 3, 4, 5, ABC, numa onda 4, uma onda 5, aí começa as coisas a ficar mais complicadas, e para eu me embananar e operar ao vivo, é 2 palitos, né, para dar merda. Então, eu sei que ali atrás tem o Elliott funcionando e o Fibo dando os alvos, mas eu teria que, tipo assim, retroceder um semanal, vir para um diário, depois para um 60, para um 5, para realmente ver aquele ciclo que eu estou trabalhando no intraday, da onde que ele é dentro do todo, né? Você tem razão, você tem razão. A gente tem, para usar Elliott Waves, a gente tem que pensar em várias, porque assim, todas as escalas de tempo, elas estão funcionando ao mesmo tempo, né? Sim, isso é óbvio. Sim. E aí fica muito difícil, às vezes, a gente detectar aqui escala de tempo, aquela perna faz parte. Exatamente, você tem razão. A dificuldade de fato é essa. É saber, se vai segurar no primeiro FIBO do intraday ou do diário, da onde que vai segurar isso aqui se a gente for partir da premissa de que é uma onda de correção, por exemplo? Sim, às vezes você não vê no diário
o ciclo completo, mas dá para ver nos 60 minutos com clareza, né? Às Sim. vezes você abre, dá um zoom, tira o zoom, você enxerga com muito mais facilidade algo que naquele time frame que você está olhando não está muito claro. Curiosidade, por Concordo. que o seu time frame é 16 minutos? Eu uso múltiplos de 4, tá? Eu uso 1, 4, 16. Mas assim, Tá. não é nem. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar aqui. Não é superstição, não é nada, é porque como eu uso múltiplos de 4, e eu prefiro usar o 4 do que o 5, enfim, é só um time frame que me atende, tá? Tá. Enfim, eu deixo claro também diariamente na sala que isso não é regra, não tem certo, não é errado, é simplesmente atende o que eu quero enxergar. Eu quero No colocar. final das contas, os topos e fundos são obrigatoriamente no mesmo lugar, né? Não tem como ser diferente. Exatamente. Vão ser sempre os mesmos, né? O que vai mudar é a formação do candle, concorda? Porque exato, aí são tempos diferentes. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer primeiro um estudo de retração. Retração. Diferentemente da análise convencional, como eu faço o estudo de retração? Muitas das vezes o topo eu não uso topo, tá? Eu não uso, por exemplo, topo com fundo aqui, ó. Tá. Eu não faço essa análise porque porque assim, quando a gente está falando em Elliott Waves e eu identifico que é uma onda de impulso, tá? Muitas das vezes o mercado ele se contrai e se expande, né? Assim como tudo na natureza, é por isso que Fibonacci funciona. O mercado tem propriedades de expansão e de contração. Então, quando o mercado está se expandindo, por exemplo, ou seja, ele tem momentum na compra, dificilmente ele vai chegar se a gente pegar topo a fundo, por exemplo, e não for uma onda intermediária que não pertencer a este tempo gráfico, dessa estrutura inteira que está na minha tela, por exemplo, porque a próxima retração ela pode fazer parte dessa estrutura aqui, exclusivamente. Ó. Inclusive, esse aqui é um nível que eu já vou usar. Ó. Nesse exemplo, eu vou usar o topo, porque é que de fato vai atender a necessidade. Mas, por exemplo, esse é o primeiro grid que eu uso. Então, eu uso uma sobreposição de grids. Tá, ó. Então, primeiro, eu estou procurando... Primeiro, eu identifiquei o topo, que é o começo de todos os grids. Ó. Todos começam aqui. Agora, eu estou passando o olhar pela estrutura, né? Agora, eu estou analisando essa estrutura aqui toda, para procurar os pivôs que o mercado usou para chegar até aqui. Certo? Então, como a gente faz isso? Eu procuro pontos específicos no gráfico. O mercado deixa pistas, né, na formação da estrutura de preço. Então, por exemplo, eu vou ter que usar uma terminologia técnica, não vai ter jeito. Mas eu estou procurando gaps. Aí, não preciso falar para vocês sabem, né? Existem 4 tipos de gaps. Breakaway gap, runaway gap, exhaustion, gap de exaustão, né? E um gap comum de correção de falta de liquidez, por exemplo. E aí, geralmente, acontece em correção. Mas eu estou procurando pontos específicos do gráfico para usar como pivô, que o mercado usou como pivô na construção do preço. Tá, ó. Então, por exemplo, eu estou procurando ondas 3 de 3, agora estou falando em Elliott Waves. Tá? Enfim, são ondas que o mercado usou, pontos que o mercado demonstra força, ou seja, ele demonstra decisão na hora é onde o mercado começou a construir momentum, na verdade é essa, tá? Então, assim, beleza, vamos seguir com esse grid aqui, com esses grids, ó. Eu vou marcar aqui as zonas de confluência que eu encontrei, eu usaria até mais um grid mais para cima. Eu usaria um grid a partir dessa onda aqui também. Joia. Então, eu vou usar linhas horizontais aqui. Eu vou tentar ser rápido, tá, André, também? Eu vou fazer meio por cima. Fica à vontade, cara. Eu não sei quanto tempo a gente dispõe, mas, ó, vamos lá. Então, eu usaria essa zona de confluência, essa zona de confluência, essa e essa. Joia. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar os grids só para ficar visualmente mais amigável, tá? Senão a gente não vai enxergar nada. Ok. Esse estudo que a gente fez aqui, que eu acabei de performar, é um estudo de retração, que a gente usou grids de retração para encontrar esses níveis de confluência. O que são níveis de confluência? É onde dado que eu encontrei os pivôs que o mercado usou de força, né, para construir essa estrutura de preços. Uma pergunta acadêmica, essa técnica você desenvolveu sozinho ou você pegou em alguma literatura? Porque, se eu não me engano, parece um pouco da Constance Brown. Muito dela. Não só dela, mas muito dela. Tá. Não, e, inclusive, falando em literatura, voltando lá atrás, isso começou com Joe de Napoli. Você chegou a ter esse... Não tenho nenhuma... Eu sei lá a média móvel lá, o padrão lá de Joe de Napoli, mas eu não tenho nenhum livro dele. Ele tem Fibonacci?
Inclusive, foi com ele, a primeiro contato da Constance Brown chama Trading with DiNapoli Levels. Que são o primeiro são FIBOs, o livro é mais completo, tem FIBOs, mas esse conceito de zonas de confluência, a Constance Brown, inclusive, aprendeu com ele, tá? Cara. Exato. Então, enfim, o data lá de trás, do começo dos estudos. Assim mas, enfim, como Caroline Borod, que é outra referência, aprendeu com Robert Miller. Né? E Fibonacci Queen, ela é Fibonacci, eu sigo ela no Twitter. Vão passando, as pessoas vão passando as gerações, né? Vão aprendendo, e às vezes até algumas pessoas se tornam um aluno, um discípulo, se torna às vezes até mais conhecido do que o próprio professor dele, né? Sim, porque você acaba tendo novas ideias e se aperfeiçoa um método, né, André? Sim. Muito bom. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Agora a gente fez um estudo de retração. Lembra, eu falei, tem 4 estudos. Só um parênteses, se você quiser, normalmente a live acaba 8 horas, mas o assunto é muito legal, meu. Então, para você não ter pressa, se quiser ficar até as 9, a casa é sua, tá? Se quiser fazer um negócio pica das galáxias, porque eu quero aprender também. Vambora. Isso aí, vambora, André. Então, vamos lá. A gente já fez um estudo, tá? Que foi de retração. Agora a gente vai fazer um segundo estudo, que é o de projeção. Aí, assim, eu sei que você usa o grid de retração para isso. Eu simplesmente estou usando uma outra ferramenta, que é o grid que é o de projeção, tá? Tem 1 ano e meio que eu parei de usar a retração para fazer a projeção, porque ficava mais fácil para os alunos ver os 3 alvos de uma vez. E também tinha gente que, justamente na rede social, mas ele muda o alvo toda hora, é óbvio que ele vai acertar. Por quê? Porque eu botava a primeira retração para dar o primeiro alvo, depois a segunda, depois a terceira. Né? Sim, e aí eu passei perfeito. a usar a projeção para botar logo os 3 alvos, que era o que eu fazia 20 anos atrás. Só que quando eu comecei a dar aula na CMA, a CMA não tem, o Series 4 não tinha projeção, só tinha retração em 2006. Aí você tem que se adaptar a ferramenta. Tinha que adaptar, e eu vi que funcionava, fiquei 6 anos dando aula lá, eu vi que funcionava, depois que eu saí de lá, eu dava aula na B3 com Profit, mas eu continuei usando retração, sacou? Já estava acostumado, funcionava bem. Perfeitamente. E assim, os rates, as razões são as mesmas, concorda? Sim. É 138,2, 1,1, 161,8, 200, 261,8. E aí você pode inclusive usar mais. Eu não gosto de usar mais longas, tá? Por exemplo, tem 4,23, mas eu não 423%, por exemplo, mas eu não gosto de usar. Eu prefiro usar escolher um próximo pivô mais perto do movimento do que usar um mais longo de um pivô lá de trás, entende? Uhum. Então, joia. Aqui a gente já fez dois estudos, né? De projeção e retração. Assim. Aí a gente vai bater num problema. As ferramentas que a gente tem, você viu que eu tive que tirar já os grids para conseguir fazer isso. Elas simplesmente nos permitem fazer esses estudos. Agora a gente pode pegar, inclusive, um de retração, eu meço isso aqui e projeto a partir daqui. Não fica visualmente legal. Ó. Então, forma estudo de expansão. E agora, extensão. Então, eu meço daqui até aqui, basicamente um espelhamento, né? Uhum. E também projeta a partir daqui. Isso não fica visualmente legal. Aí, o que eu fiz? Depois eu posso... a gente pode debater isso. Eu estou, inclusive, conversando com uma plataforma de gráficos para desenvolver um indicador que facilita tudo isso que eu estou te mostrando aqui. Automaticamente? Automaticamente, Pô, tesão, então vai facilitar muito a vida. Eu espero que, inclusive, a pessoa com quem eu estou conversando esteja assistindo essa live agora. Espero que seja no Prof Chat. Não, eu não posso falar por enquanto, André, mas logo a gente vai ter novidade. Tá bom. Eu já fiz outra pergunta, agora me deu branco por causa da Covid, mas é alguma coisa a ver... lembrei. Depois comenta tua opinião, já que você bota esses grids sobrepostos, etc. Qual é a sua opinião sobre a matrioska, que são os Fibo dentro de Fibo? As bonequinhas russas, né? Sim. Então, eu já vou... Aí a gente vai abordar até um conceito da Constance Brown. Posso te responder isso agora. Uhum. O mercado, à medida em que ele se expande, ou seja, à medida em que ele se expande numa onda de impulso, o que acontece? Simplesmente ele multiplica razão por razão. Certo? Ele multiplica. Então, se eu pegar 1,618, multiplicar por 1,618, enfim, os pivôs eles são formados dessa forma, tá? São formados dessa forma. Eu concordo com o Fibo dentro de Fibo, porque a gente está simplesmente... se a gente está multiplicando para ir, a gente está dividindo para voltar.
Então, um multiplicado pelo outro e um dividido pelo outro, conceitualmente é a matriosca, certo? Então, a gente está simplesmente multiplicando ratios e dividindo ratios. Então, sim, concordo. Enfim, eu não tenho muita propriedade para falar a respeito, eu não sei qual a metodologia, né? Mas eu concordo com a multiplicação e divisão dos pontos das razões de Fibonacci, porque é basicamente matemática, né? Se alguém quiser explorar mais matrioscas, eu não sei se ele é o criador do modelo, mas ele se tornou conhecido no Brasil e por ele ser um divulgador, mas eu acho que foi ele que criou esse conceito, pelo menos o nome, é o professor Pardal, não é o da Disney, tá? É o professor Pardal com 2 Ds, que é grafista raiz e também, inclusive, era do time de professores de análise técnica da época que eu dava aula lá. Então, se quiser na internet, canal dele, ele usa muito matriosca nos estudos de Fibo dele. Legal, legal. Depois eu quero conhecer mais sobre esse assunto, André. Depois a gente conversa, bate bola referente a esse assunto. Bom, eu estou andando um pouco o gráfico para frente aqui para a gente ver o que de fato, onde o gráfico segurou, tá? Ó. Tá vendo? Ó. Vou dar zoom para a gente conseguir enxergar, tá? Ó. Então, quando a gente acha as zonas de confluência, a gente vê que o mercado, ele respeita. E assim, quando a gente encontra zonas de confluência, o mercado, ele não só respeita na ida quanto na volta. Por quê? Porque não necessariamente vai ser só uma suporte, nesse caso, né? Porque essas zonas de confluência, o mercado está usando para expandir o grid matemático. Então, é ali onde tendem a se formar pivôs. Tá? Então, tem pivô aqui, tem pivô aqui, tem pivô aqui. Enfim, essa é a metodologia de análise que eu uso para Fibonacci. Tá, André? Consegui ser claro um pouquinho na análise? E, por exemplo, quando você está orientando os traders que te seguem e você tem esse mapeamento, como é que você, nessa orientação da tua sala, você orienta a fazer a realização, seja parcial, total, ou trailing stop? Como funcionaria a implementação operacional da sua técnica? Eu bato nessa tecla diariamente. É o seguinte, em que nível vai segurar? Vai segurar nesse? Não vai segurar em nenhum? Vai vir para baixo? Eu não faço a menor ideia. Eu não sei, eu não faço a menor ideia. Que bom, se você dissesse que sabia, eu ia me sentir um bosta, porque todo dia eu falo, eu não sei aonde vai, porra. Cara, desses 3. Eu não faço a menor ideia. Sabe que a única coisa que eu sei, em algum desses, tende a segurar. O que eu quero ver? Eu quero ver rejeição, retração, rompimento de pivô. É isso que eu falo. Pô, igualzinho eu e Mário. Acabou, né, Mário? Eu quero ver rejeição, retração, rompimento de pivô. É isso que eu quero ver. Isso aí. Cadê o stop? Tá embaixo, ou seja, escolhe o pivô. Escolhe. Se não é teoricamente, se você tá certo, não é para voltar aqui, né? Uhum. Enfim, aí de novo a gente vai voltar naquele primeiro assunto nosso, que é assim, análise técnica, não só análise técnica, mas um trading, você precisa ter o quê para começar a operar? Não é análise técnica, você precisa de um trading system, né? Você precisa de uma metodologia operacional. Price action é análise técnica? Eu não faço a menor ideia, pode ser que seja, pode ser que não seja, mas o que eu quero ver o comportamento do preço nessas regiões aqui, ó. E a partir do momento que respeitou a primeira aqui, ó, eu já estou de olho na segunda e na terceira, porque eu sei que eu consegui, com sucesso, identificar o grid matemático por trás da construção dessa estrutura aqui, ó, e que tende a construir as próximas ondas também. Certo? Então, respeitou o primeiro, você já tem. Que o ideal é você botar o stop técnico quando você entra. Não que eu faça isso, às vezes com a mão pesada eu uso outras coisas, sei lá, baseado em experiência desses anos todos, né? Do tipo pullback oculto, um gift, para botar stops mais curtos, até por causa da mão. Mas tecnicamente, né, a mão pivô de alto, pivô de baixo, o stop é técnico, e aí sim, quando ele chega em cada alvo, eu sugiro sempre, protege ali, porque eu não sei se vai para o próximo, protege barra. Às vezes toma violino e ele vai no próximo, mas protege barra. Aí rompeu, beleza, agora eu acho que ele vai no próximo, mas chegando lá, protege barra, né? Perfeito. Aí tem o seguinte também, onde a análise de Elliott Waves, por exemplo, me ajuda a analisar essa estrutura. Vamos analisar só essa aqui, ó, só esse pullback, ó. Vamos analisar só isso aqui, ó. Eu reparei também, aproveitando, que você usa, em vez de candlesticks, o gráfico de barra clássico, tradicional. Eu uso barra, eu gosto de barra. Para não ficar induzido a ver reversão onde não tem, né? Que exatamente. É o que os candlesticks fazem.
É que para mim ele não passa, assim, eu gosto de candle para gráfico diário, semanal, por exemplo, mas eu acredito, assim, para mim ele não passa tanta informação, não me passa tanta informação relevante que vai me ajudar a tomar decisão num gráfico intraday, por exemplo, seja de 1, 2, 5, 10, sei lá. Eu não consigo ver tanto valor. Mas isso, aí de novo, é o Ricardo, tá? Uhum. Para outras pessoas, o candle pode passar informação relevante, sim. Para mim, não me ajuda a tomar decisão, é só esse ponto. Tá? Eu acho que, por exemplo, o candle só passa informação relevante quando você está operando no intraday, né, como trader técnico. Tirando os alvos de FIBO, os candlesticks não servem para nada. Chegou em alvo de FIBO, aí eu fico de olho naquele candle, porque aí você vê a relação de forças naquele ponto ali, que eu, como um FIBO trader, eu acredito que ou pode segurar ou dar continuidade, né? Perfeito. E aí, vamos abordar só um assunto rapidinho, que o Mário também tem familiaridade, eu não sei se você... que você, obviamente, você já conhece, André, mas no intraday, se eu estou marcando as ondas aqui para a gente... O Profit... Ricardo, comentário do nosso amigo Rafael Thomas, ou Tomás, agora no chat do YouTube. Caralho, Grão, que convidado foda. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Legal, obrigado, obrigado, Ricardo, obrigado a você pelo Rafael. E o mais legal, André, a gente compartilhar conhecimento, é o que você falou. Sim, eu tô aprendendo pra caramba. Já vou fazer umas brincadeiras amanhã, quando estiver operando índice dólar. Cara, pedra que não rola, cria limo, gente. A gente tem que estar aprendendo sempre. A gente não pode ser arrogante e achar que sabe tudo. Exato, não, concordo contigo e aprendo diariamente também, inclusive no chat do YouTube, o pessoal que assiste passa informações relevantíssimas lá muitas vezes. Sim, às vezes está vendo uma coisa que você não está vendo. Exatamente. Eu, principalmente, muitas vezes, por causa de viés, eu não estou vendo algumas coisas, entendeu? Então é muito legal. Cara, a gente tem que ser humilde, porque senão o mercado não aceita a arrogância, bicho. Concordo já fui contigo. arrogante algumas vezes no mercado, porque estava mandando muito bem e praticamente quase que dá game over. Pois é, e aí que está o grande perigo, né, André? Exatamente. Essa correção que a gente está vendo aqui, eu vou chamar ela, assim, ela é uma pecinha, eu uso uma analogia na sala diariamente, que é o seguinte, Elliott Waves, você fala em pecinhas, o mercado tem peças, eu não vou nem compartilhar aqui o slide, que eu uso um slide diariamente, mas, enfim, essa peça aqui, ela é chamada de zigue-zague, tá? Eu posso até dizer que é um expanded flat com B, com B curto aqui, mas, enfim, eu vou chamar de zigue-zague. Independente de qual peça for, de qual padrão de correção for, de Elliott Waves, deixa eu agora, essa onda aqui, ó, ela nos dá informação relevante no contexto de que o seguinte, ó, ela tem que ter 5 ondas, o Mário vai saber também do que eu estou falando, ela tem que ter 5 ondas, independente se for um expanded flat com running B, com B curto, ou se for um zigue-zague, tá? Não é importante para tomada de decisão. Mas o seguinte, tem um gapzinho aqui, que esse gap usualmente acontece em onda 3, né? Então eu chamaria isso aqui de 3 de 3, ó. A gente vê, inclusive, outra confirmação é essa parte mais íngreme aqui. Isso vale para gap de mudança de dia? Isso, inclusive, sim, mas depende de onde a gente está no contexto de impulso ou correção da onda. Então, mas aí, de novo, a gente que é mais normal nas correções, né? Gap normal, né? A gente tem 4 tipos de gap, né? Gap de quebra, não sei como traduz, mas breakaway gap. Gap de fuga, gap de exaustão, o de fuga, exaustão, o normal e o de medida, que é o measure gap que você mede, né? Que é para pegar um movimento, medir a tendência, por exemplo. Joia, então aí beleza, mas breakaway gap, runaway gap e de exaustão, exhaustion gap, eles acontecem usualmente, né? Isso quando a gente está no impulso, mas aí que você falou, a gente tem que saber onde a gente está em vários time frames ao mesmo tempo, em vários tempos gráficos ao mesmo tempo, certo? Uhum. Então a gente tem que saber isso aí, senão não adianta. Porque um gap, é o que você falou, por exemplo, esse aqui, ó. Esse gap aqui é um gap normal, ó. É um gap de correção aqui, certo? Tá enxergando aqui, ó? Sim. Tá no meio de uma consolidação. É um gap normal, mas se você sabe que, eventualmente, o impulso é para cima e ele está acontecendo no meio de uma correção, muitas das vezes é um gap de abertura. Aqui tem outro, ó. No meio de uma tendência bem micro aí desse dia 10 de janeiro, aquilo ali pode ser interpretado naquele intraday como breakaway gap ou gap de fuga. Naquele contexto. Olhando de longe, é uma consolidação, então é um gap normal. Exato, é um gap normal. Concordo, é exatamente isso. Aqui ele está no meio de uma onda C. Então, ele acontece em onda 3 aqui. Ó. Isso aqui, e outro ponto importante, outra dica importante que o mercado dá para a gente. Ó. A onda 3, usualmente,
ela é a mais íngreme do movimento de 5, do ciclo de 5, ó. Isso aqui é a onda 3C. Tá num gráfico de 16. Se eu colocar um gráfico de 4, vamos colocar um de 4, vai ficar mais fácil da gente enxergar. Ó, vamos voltar lá agora. E você usa na hora de traçar aquelas regrinhas, que é uma maneira que, até para facilitar quem está começando a traçar Elliott, né? Se a 2 é complexa, a 4 não pode ser, e vice-versa. Mas isso é diretriz, né? Achar a onda correta. Sim, eu aplico diretrizes, sim. E aí tem um segredo também. Os mercados, cada um, o índice, o dólar, o Petro, a Vale, cada um tem a sua particularidade. Eles gostam, eu vou usar gostam, né, o termo, como se eles tivessem vida própria. Mas eles usam essas peças e essas correções de forma diferente. Por exemplo, eu vou dar o mesmo exemplo que você usa. Por exemplo, o dólar... Vida própria, Ricardo. Às vezes eles são o Kid Bengala. Exatamente. Mas o dólar, por exemplo, ele gosta de retração profunda. Certo? 61,8, exatamente. Exato, é maior do que o índice. E eu uso uma que eu não sei se você usa, que é de 78,6. Eu adoro essa. Principalmente em 3 casos específicos. Ondas 2, ondas B e ondas X. Tá? Aí a gente, obviamente, tem que saber de Elliott Waves. Mas voltando ao contexto aqui da estrutura. Tem um leading diagonal aqui, um diagonal de começo, que acontece só em onda 1 ou A. Tá? Então, isso aqui é um diagonal. Tem um diagonal aqui na onda 1. Agora, eu vou apagar ele. Isso aqui que está dentro desse retângulo é a onda 3 de C. Ó, a galera tá falando já aqui uma coisa que eu já tive uma ideia meia hora atrás, a galera tá lendo meu pensamento, mas eu vou ter que falar com o Zé, se ele autoriza você dar uma aula pra galera do projeto. A galera tá pedindo aula contigo. Mesmo se for à já noite. Fica o convite. O Zé vai deixar. Então beleza, Zé é gente boa. Galera, então galera do projeto, vamos fazer aí umas aulas aí com nosso amigo Ricardo sobre Fibonacci, a maneira como ele trabalha, né? Que aí no momento que ele tá trabalhando com gráfico de barra, que você não está de olho aonde abriu, aonde fechou, você está de olho realmente nos movimentos, nos topos e fundos, você consegue botar mais informação na tela, e quando você tem mais informação na tela, você consegue ver mais retrações, mais níveis de Fibo e mais confluências, que é uma coisa que às vezes a gente que está usando o Fibo, né, tá usando o gráfico de candle, e às vezes não, e ainda tem que mostrar o índice, o dólar, o DXY e o SP, tudo numa única tela para transmitir pelo Zoom, às vezes a gente acaba perdendo muita informação. Então, essa aula dele vai ser fundamental para vocês fazerem aquilo que eu sempre falo, terem sempre uma segunda opinião, para vocês depois construírem a terceira, que vai ser a de vocês, entendeu? É mais uma ferramenta no kit da galera. É simplesmente mais uma ferramenta, só isso. Mas aí, de novo, tem que encaixar no perfil operacional, né, do pessoal. Mas Elliott Waves, vocês sabem, né, é a forma que eu encontro de entender, de colocar alguma ordem no sentido de saber onde a gente está nessa bagunça aqui, que é de tanta informação que a gente tem na tela. Então, é uma forma de ordenar a informação. É essa forma que eu entendo o Elliott Waves, tá? Eu, inclusive, chamo de GPS na sala aqui da hora. É um GPS. Eu uso as médias como GPS, né? Tipo, ó, a gente tem que fazer os fibos naquela direção ali que as médias estão apontando. Exato. Basicamente, a mesma coisa. É GPS. A gente tem que saber para onde a gente vai. Aqui, entendendo esse contexto, da onda B até a C, eu sei que ela tem que ter 5 ondas, certo? E eu tenho uma pista, aqui tenho 2 pistas, na verdade, que isso aqui é a 3. A 3 de 3 é sempre a mais íngreme, tá? É sempre não, mentira. É usualmente a mais íngreme. Então, aqui a gente tem um gap em 3 de 3, né? Começo de 3 de 3, e aqui a gente tem a onda mais íngreme. Ou seja, aqui é 4 de 3, 5 de 3, e aqui é a onda 4. Aqui eu já sei que ela está no final, ó. Aí, outra coisa que é uma diretriz. Desculpa te interromper, não sei se você está acostumado comigo, porque eu faço isso com todos os convidados, pode falar, somente quando eu quero aprender também. Claro. Esse estudo rosa é 100% Constance Brown, não é? É a projeção. Sim, mas é um tipo de projeção que eu nunca fiz na vida. Por exemplo, se eu fosse fazer uma projeção alternada, ao invés de projetar essa correção que é a onda B, que fez um topo mais baixo, eu projetaria o topo ali, a B, e aquele fundo ali onde você botou a A. Mas você fez uma coisa que aí, como tem muitos anos que eu li Constance Brown, mais de 10 anos, você mediu esse topo maior até ali e fez a projeção alternada, mas diferentemente, você não usou 3 pernas, você puxou, né, o terceiro ponto do Fibo, você botou eu lá. Projetei a partir de B. A partir daí.
né? Isso, medi A e projetei a partir de B. Tá, que é a projeção alternada, estilo Constance Brown, certo? Isso aí. Isso é uma dos estudos, tá? A gente pode ainda medir essa, A, e projetar... Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. A gente ainda pode projetar essa. Eu vou colocar de... vou colocar de outra cor, para visualmente mais amigável. Um trader nosso colocou aqui, eu tenho a aba Ogro, a aba Mário, já coloquei aqui no meu Profit a aba Tominaga. Tominaga. Boa. Olha, já tá no Profit de um dos traders da sala como layout, hein? Joia. Legal, obrigado. Uma satisfação poder agregar no operacional de vocês aí. Então, eu medi estudo de projeção, medi A, projetei a partir de B. Extensão, simplesmente pego, meço A e projeto a partir do fim de A. Ó uma zona de confluência se formando aqui. Uhum. Aqui, certo? Eu ainda posso medir B. Ops, não era isso que eu queria fazer? Eu ainda posso medir B e também projetar a partir de A. Eles têm basicamente o mesmo tamanho, não vai agregar, neste caso, é que nesse caso fez um topo um pouquinho mais baixo, né? Ele não fez uma retração de FIBO do não fez, né? Não fez. É porque, assim, eu tenho dúvida que, assim, isso não é relevante, é uma questão acadêmica, mas se isso aqui... Na verdade, o B é mais ou menos esse topinho que começa a suar, na verdade, é um falso rompimento topinho anterior que está na altura do B, concorda? Sim. Inclusive, é por isso que isso é uma coisa. E aí, às vezes, dá diferença na confluência por causa disso. Porque você pegou um falso rompimento, que às vezes no diário é uma sombra. Às vezes o pessoal pergunta, por que ali você usou a sombra e ali você não usou? Por conta disso. Sempre que eu tenho um topo e na sequência esse topo é rompido e volta, né, eu acabo priorizando um menor topo para projetar, porque ali foi um falso rompimento. E no diário, às vezes, você vê isso como uma sombra, uma violação. E isso é um conceito da Constance Brown também. Ela chama de spike reversal. Eu não sei se você... Não lembro, cara. Tem muitos anos, tem coisa de 12, 15 anos que eu li ela. Retoma que vale a pena. A gente retoma junto, a gente faz um aulão aí pra galera. Show de bola. Aí é o seguinte, em alguns estudos eu uso topo, em alguns estudos eu não uso topo. Nesse caso específico de extensão, projeção e expansão, eu uso topo. No caso de retração, eu não uso topo, tá? Enfim, zona de confluência formada, tá vendo? 200% da projeção, 200% de A a partir de B, 200%. Eu ainda consigo projetar a partir do fim de A mesmo, a gente vai dar 100% no mesmo lugar, tá? Então, enfim, é assim que eu encontro confluência. É que, obviamente, que tudo isso que eu fiz na tela não é prático. É por isso que estamos em conversas para desenvolver o indicador. Daqui a pouco vamos... Já peguei a pista. Então, esse indicador vai buscar as confluências baseado em fibras que ele vai calcular automaticamente e quando tiver iguais, ele marca esses pontos. Exatamente. Pô, do caralho. Isso para quem está começando, que fica muito inseguro de usar FIBO ainda... E eu fico inclusive cabelando, tentando facilitar, e às vezes eu vejo que eu pergunto, entendeu? Não, entendeu? Não. Falei, caralho, eu não sei mais o que fazer. Eu desenvolvi isso em algoritmo, tem um algoritmo numa planilha de Excel que eu uso atualmente, mas não é prático, entendeu? Eu tenho que calcular vários pivôs, e aí tem um adendo também, ainda mais para day trader, mas se está no calor do negócio, tem que parar, digitar, enfim, vai ficar muito mais intuitivo na plataforma. Desculpa, outra pergunta aqui do Evandro. Você falou uma hora de onda A, B, C e X. Isso tem a ver, e não tem a ver com a pergunta do Evandro, mas é muito parecida, né? Tem a ver com padrões harmônicos, isso? Não tem a ver com padrões harmônicos, é 100% Elliott Waves, tá? A onda X é o seguinte, essa aqui, quando o mercado junta duas correções, dois padrões corretivos, isso é um padrão corretivo, ABC, tá? Então, isso só dá para saber depois, né? Obviamente, não dá para a gente saber antes, mas por uma questão acadêmica, chama-se isso de W, tá? Isso de W, porque é o primeiro ABC, mas supõe que já tenha acontecido, tá? Imagina que ele fez outro padrão corretivo para cima, que eu vou chamar de onda X. Quando aconteceu essa onda X, exatamente... Você ainda não considera 1, 2, 3, então. Aí o segredo aqui é o seguinte, André, quando eu vejo isso aqui com 3 ondas só, eu já sei que não é impulso para cima, eu já sei que é correção. O que a gente tem que esperar aqui? X, geralmente, é aí que eu disse da retração.
X geralmente vai respeitar uma retração profunda entre 618 ou 786 no índice, né? Pergunta de aluno de novo. Desculpa te ficar interrompendo, que eu estou realmente Imagina, pode falar. Cara, eu estudei Elliott até em português, com o livro do Márcio Noronha, lá em 2002, 2004, e eu confesso que eu não voltei para me especializar. Foi um tema que eu nunca quis ir profundamente. Porque sempre, não sei, na época eu achava difícil fazer, hoje eu acho mais fácil. Eu fiz uma maneira simplificada de contar a onda, justamente por necessidade operacional e também depois necessidade até de ensinar para a galera, né, num curso de 24 horas. E Elliott é aquele tipo de coisa que eu acho que demora, sei lá, 2, 3 anos para aprender, para ser um bom eliotista. Só para eu saber fontes de consulta para quando acabar essa live nos próximos dias. No livro do Prescher tem essa onda X? Porque eu não lembro. Sim, inclusive ele inventou a onda X. Não foi. Ok. Eu achei que era o contrário, que ele não tinha isso e outro autor veio com essa onda X. Ele inventou WXY, porque é o seguinte: no livro do próprio Robert Nelson Elliott, tá, ele chamava uma correção complexa de ABC também. Só que aí a gente chegava num problema, porque esse ABC é de uma escala de tempo menor que W. Certo? E a gente chegava a um problema de escala de tempo. Então, o Robert Prechter, ele inventou, quando uma correção é complexa, ele inventou o WXYXZ. Tá? Isso é uma invenção, é uma criação dele, é mérito dele, porque ele concluiu que, e de fato é verdade, que se o mercado fizesse ABC, 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 eles não pertencem à mesma escala de tempo. Tá? Então, ele simplesmente reclassificou de WXY. Enfim. Ou seja, é um time frame menor que se você subir o time frame. O ABC é isso. Você viu isso no diário, mas se for para o semanal, não tem. Exato, porque se um ABC no diário, ele pode estar fazendo um ABC no semanal, ele pode ter um WXY dentro do diário, entende? E aí, uma vez que a gente identificou X, que vai morrer em alguma retração de Fibonacci, a gente já sabe que está faltando Y. Né? Então, essa é a grande vantagem de Elliott Waves. A gente consegue saber onde a gente está no meio da estrutura. Não foi isso que aconteceu aqui, tá? Enfim, o mercado já retomou a tendência de alta. Quantos anos você levou para sentir que dominava Elliott? Elliott Waves? Você não errou, não. Uns 2, 3 anos praticando. Tá. Mas você, no início, quando você encontrou dificuldade, o que te motivou a continuar perseverando nos estudos até aquilo que parecia Matrix, as letrinhas caindo, até você sentir o Neo das ondas de Elliott e falar, porra, agora eu tô vendo. Cara, assim, existe, como qualquer outro método, existe uma curva de aprendizagem. A gente tem que começar com o gráfico parado. E o gráfico diário é o mais fácil, né? Porque ele fica parado lá. Então a gente tem que treinar, identificar, pensar em cenários, porque a forma mais correta da gente usar a teoria de Elliott Waves, a gente tem que pensar em cenários. Então, primeiro, a gente elimina tudo que não é possível. E aí, sobrando tudo que é possível, a gente estabelece probabilidades para os cenários. Vamos supor que, dado esse contexto aqui, ó, aqui em C, o que pode ser aqui? O mercado está aqui, ó, exatamente aqui. O que eu estou vendo aqui na tela, por exemplo? Eu estou vendo 3 ondas para cima, uma retração profunda. Isso aqui até então tem cara de correção. Pode ser uma onda X, isso aqui pode ser X. Estou vendo isso. Rejeitou. Poderia ser por exemplo, uma 2 complexa e o X ser a onda 1? Não poderia ser uma 2. Então, exato, o que de fato acabou sendo, né? O que de fato acabou sendo. Aí, o seguinte, se a gente pegar. Eu vou tirar o grid rosa daqui, porque ele já serviu o ponto. Era só para mostrar a zona de confluência aqui embaixo, tá? Eu vou tirar ele aqui agora. E aí a gente vai medir o seguinte, a partir aqui de C de 2, quais serão os cenários possíveis? Estou vendo 3 ondas, isso aqui pode ser 2, e aí a gente vai medir, ó, retração. Se for 1, onde tem que segurar? É isso que eu acabei de mencionar. Ondas 2 no índice e no dólar também, elas gostam de retração profunda. 618 com 786. Ó, 618 com 786. Essa região aqui é a que eu gosto de olhar para uma onda 2 ou X, tá vendo? Ó, essa aqui é o que eu gosto de olhar. 2 ou X ou B. Então, estou de olho nessa região. Ó. A gente está analisando o price action, tá vendo? Então, vamos lá. Rejeitou. E é uma bela de uma rejeição, né? Concorda comigo? Uhum. Rejeitou do 108.500 para 110.500, quase 2.000 pontos de rejeição. Rejeitou onde a gente gosta onde a onda 2 gosta de segurar. Então, peraí. Então, aqui já é um pivô válido. Concorda comigo? Uhum. Sim, isso aqui já é um pivô válido. Já é um pivô válido, sim. O que eu quero ver aqui? Rompeu, ou consolidou e vai, ou rompeu, retestou e vai. É esse o tipo de comportamento que eu quero ver. Sim. Trabalhou.
se não invalida o pivô. Aí seria tipo uma bandeirona num time frame maior, por exemplo. Uma bandeira de baixo num time frame maior. Exato. E aqui é onde a gente ou tá retraindo assim, do B ao C, né? Tá buscando a retração do B ao C também. Pode ser uma auto-alternativa. Sim, também. Então, aí os cenários, ó. E se isso aqui for uma onda de correção para ser uma onda X? Então eu tenho que ficar de olho em outra perspectiva lá. Agora também, isso aqui também é válido. E olha que o mercado também usa isso aqui como, ó, ele também usa. Tá vendo? Ó, ele também usa. Aqui, ó. 618 com 786. Exatamente essa região para onda X que eu acabei de mencionar. Isso aqui ainda pode ser uma X. Tá vendo? Para fazer uma Y para baixo. Certo? Então, entenderam, galera, por que eu uso tantos fibos? É porque tem esses múltiplos cenários que, de repente, a gente é uma retração no time frame maior, só que para a gente estar fazendo day trade por uns 5 minutos, ali pode dar um puta de um sinal de reversão maravilhoso para você pegar um início de uma perna grande para baixo ou para cima. Se você abrir mão desse monte de estudo, você começa a operar mais capenga, né? Como ele falou da mesa, uma mesa tem 4 pés. Pô, se você tem 4 fibras, você consegue mapear uma porrada de coisas, você vai usar só 2, cara, uma maior parte das vezes você até vai acertar, mas puta, vai ter hora que você vai tomar stop e vai falar, pô, por quê, cara? Por que não foi? Tá aí a resposta, né? E a galera às vezes fala, tá com muito fibra, não tô entendendo, e vai trabalhar só com um. Funciona. Pegar um tradezinho curto, um day trade, pá, time frame curto, beleza. Porque a gente vê que respeita, ó, respeitou, tá vendo? Deu é que depende do como o cara gosta de operar, um scalpzinho, ó, scalpzinho, 1000 pontos de scalpzinho. Eu adoro botar vários fibos, inclusive agora eu criei aqui uma aba, o que tá fazendo? Eu me recusava a pagar os fibos do passado, para a galera ver que tinha funcionado antes, né? E aí, apesar de serem fibos que eu tracei antes daqueles movimentos acontecerem, mas para quem achar que é o que eu fiz depois ou não, foda-se, tá lá os fibos salvos. Porque aí você olha para trás e você fala, porra, olha só quantas vezes foi no terceiro alvo, olha a quantidade de vezes que retrai. E aí tá ficando muito poluído. Aí eu peguei no Profit, tem aquela funcionalidade de você apagar os estudos, você criar regras para os estudos por tempo. Tipo assim, uma retração de 5 minutos, eu não quero ver no diário que não faz nenhum sentido. Perfeito, então, perfeito. Tem a propriedade de apagar por layout. Aí o que eu fiz? Eu criei um layout chamado Fibos Históricos. Foi essa semana, Fibos Históricos. Então eu estou limpando todos os meus gráficos. Eu apago o fibo de tudo, menos do histórico. Então lá eu armazeno todos os fibos que eu tracei. Não, e é um baita de um trabalho, porque, de novo, mesmo que você não esteja usando a Elliott Wave, você tem que pensar em vários tempos gráficos, né? Você está pensando no diário, está pensando no intraday, e são vários. E se você não organiza as informações na sua plataforma, você se perde, não tem jeito. É um mapa pra gente, cara. Você pode dirigir às cegas ou dirigir com um mapa, Waze, um GPS, com um guia do seu lado dizendo qual é o caminho certo. Você pode usar tudo isso. O que é melhor? Vai dirigir às cegas? Você que sabe. Perfeitamente. O grande, a sacanagem, eu vou usar esse termo, tá? Não é isso. Mas a dificuldade nessa estrutura, o que seria o mais bonito da gente ver aqui, ó? Ondas de impulso, elas se formam com esse formato, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ela tem esse formato. A dificuldade nessa estrutura aqui, que por isso que eu até imaginaria que seria uma onda X, é que isso aqui tem 3 ondas, isso aqui não tem formato de 5, enfim, tem várias coisas aqui que não está me levando a crer que é um impulso, certo? Só que, alternativamente, André, o que pode ser isso aqui? O que pode ser não? O que se provou que é? Isso aqui é onda 1, 2, isso é um leading diagonal, é aquele diagonal de começo, que só acontece em onda 1 e onda A. Então, isso aqui é um diagonal, porque essa onda 4, ela violou o começo da onda 1 aqui, tá vendo? Se fosse nesse formato de impulso, ela não pode violar. Só que ela violou. Se ela violou, é um diagonal numa onda 1, certo? Isso aí eu chamaria já. Isso aqui cara, você está me dando vontade, depois de 20 anos, de voltar a estudar Elliott, cara. Obrigado, cara. Eu te aconselho, André, é muito legal. Não, é muito legal. E, isso aqui eu chamaria de 2. Sem usar isso, agora a experiência que eu adquiri, agora vai ficar tudo muito mais claro se eu começar a mergulhar no mundo de Elliott, né? E você eu já sempre falei, eu não sou um bom Elliottista, eu faço Elliott básico, feijão com arroz. Pô, mas agora você está me dando vontade de ir a fundo. Eu te encorajo a... Aí você já sabe toda a literatura que é para se aprofundar. Você não precisa nem da minha indicação, você já sabe todos. Eu chamaria isso de 1, isso de 2, e aí a gente já está andando em 3. E aí a gente já sabe o que falta. Falta 4, falta 5. Ó, gap de exaustão em 3. Isso aqui é 3 de 3. Eu acho que isso aqui, até então, né? Não estou nem olhando a informação na tela, mas aparentemente isso aqui é um gap de exaustão no final de uma onda 3. Ó, aí aqui já 4, ó. Começo da 4.
E aqui, isso aqui tem 5 ondas, ó. A 5 é essa, ó. Tem 5 ondas aqui de impulso. Aqui é a 5, morreu aqui. Certo? E depois ABC. Ou uma correção complexa, né? Enfim. Certo? E aí, seguinte, voltando para a metodologia de projeção de preço, existe também uma outra metodologia de projeção de preço, que é a partir de zonas de confluência. Então, essa metodologia aqui também é Constance Brown, tá? Ó. Seguinte, a gente usou essa, supondo que a gente achou essa zona de confluência, vamos achar, agora, vamos usar um grid, aqui é meio por tentativa ou erro, tá? Vamos achar aqui, nessa estrutura, qual grid o mercado está usando, ó. Aí, ok, eu tô passando meu olho aqui, ó, usou, aqui nem tanto, vamos tentar o próximo, vamos tentar a próxima zona de confluência. Aqui não, porque não respeitou em nada, não respeitou em nenhuma ocasião, e aqui também não. Então, vamos usar essa aqui, ó. Então, a gente vai usar essa zona de confluência que acabou sendo o fundo do mercado. Ó. Essa zona de confluência ela foi respeitada em diversas ocasiões na estrutura. Estou olhando para essa estrutura, tá? Como é que a gente projeta preço a partir de uma zona de confluência? Seguinte. Vamos mudar de cor só para ficar mais fácil de visualizar também. Eu vou usar um rosa que fica bem efusiva. Olha, explicação. Vamos lá. Ih, não era isso que eu queria fazer. Isso. Pronto. Também não era isso. Mas ok, vamos seguir desse jeito, vai? Dupliquei o grid, copiar, colar. Existe essa funcionalidade no Profit. Projetei a partir dessa zona de confluência. Ó. Respeitou. Eita, nós. Volta. Respeitou. Certo? Estou vendo que o mercado está respeitando esse grid aqui. Fez topo aqui, tem um topinho. Respeitou aqui. Ou seja, eu posso usar esse método de zonas de confluência para também projetar preço. Só que também eu posso fazer o seguinte, eu posso projetar a partir da outra zona de confluência que está acima dessa. Ó, eu tenho mais duas acima. Ó. Uma aqui. Certo? Aí a gente conseguiu achar a projeção. E tem mais uma aqui. Ó. Aí é a característica, o André, do mercado está se contraindo ou se expandindo, certo? Por isso que às vezes ele vai no primeiro topo, segundo topo, olha lá. Primeiro alvo, segundo alvo, e aí, a partir da zona de confluência, nota que tem um gap entre as minhas projeções. Mas eu já sabia. Mas eu só consegui fazer isso porque eu achei as zonas corretas, as zonas de confluência corretas, que o mercado estava usando para se expandir, se contrair. Nota que tem um gap aqui entre os grids de projeção, tá vendo? Mas eu já tinha as informações das zonas de confluência, ó. E aí eu também, de novo, a gente vai voltar àquela discussão da matriosca. Eu posso multiplicar ratios, posso multiplicar razões, e eu posso multiplicar e eu posso dividir. Então, como o mercado continua se expandindo, eu posso fazer isso. Dá uma olhadinha. Respeitou. Certo? E aí, esse aqui é o mercado de hoje. Estão sentindo, galera, o cheiro de enxofre onde vocês estão assistindo essa live? Cheiro de vela queimada, dá para sentir? Eu começo a sentir aqui.